Muito bem, pessoal. Agora estamos aqui na tela do computador, né, para a gente finalizar essa maratona, né, com a análise do fluxo de caixa, né? Então, vamos fazer a análise agora dos resultados. Nós fechamos lá na lousa o mês de fevereiro, não é? Com o saldo de entradas, com o total de entradas aqui, ó, em R$ 1.270, o total de entradas, 250 em dinheiro, 664 no cartão de crédito, 356 no Pix, somando então as entradas 1.270. Fizemos as saídas também lá na lousa, não é? Tivemos aqui 680, deixa eu abrir aqui para ver o valor exato. Nós tivemos aqui R$ 680 de mercadorias, né? Depois nós tivemos de despesas administrativas financeiras, nós tivemos 61 do DAS, tivemos também 182 de energia elétrica e tivemos R$ 680 de aluguel nas saídas, né? E aí, somando então esses três valores, deixa eu fechar aqui, somando então esses dois valores aqui, totalizam total das saídas R$ 1.603. Novamente, como vocês já perceberam, né? 1.603, o total das saídas, é maior que 1.270, o total das entradas. Então, novamente, essa empresa gastou mais do que ganhou no mês de fevereiro, não é? Então, gastou 1.603, ganhou 1.270 no mês, e o resultado do mês, novamente, ficou negativo em R$ 333. Até aqui nós já fizemos na lousa, achamos na lousa também o saldo do caixa de R$ 604, foi com esse valor que fechou então o mês de fevereiro, não é? Fechamos o mês de fevereiro com saldo de caixa. Lembra, saldo de caixa é diferente de saldo do fechamento do mês, né? O fechamento do mês, o saldo do mês, é a diferença de tudo que entrou no mês e tudo que saiu do mês, né? Quando eu pego um e tiro o outro, eu encontro então o saldo do mês. Entrou 1.270, a empresa ganhou 1.270 e gastou 1.603, então no mês o saldo foi negativo em 303. E o saldo do caixa, no final do mês, no último dia do mês, foi então de R$ 604. Muito bem, e assim você vai fazendo para todos os meses, tá? E agora, meus queridos, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a análise, vamos comparar como é que foi o mês de fevereiro em relação a janeiro. Tá? Então, a gente vem aqui na abinha Análises, essa abinha que está em amarelo, e vamos comparar. Ao clicar na abinha Análises, você já percebeu que já trouxe para cá, ó, os valores de janeiro, bem como os valores de fevereiro, né? Planilha exatamente igual, não preenchi nada aqui. Se você fez aí na sua, você viu que trouxe para cá automático, né? Então, no mês de janeiro, o resultado financeiro de janeiro foi negativo em R$ 163, ou seja, a empresa gastou R$ 163 a mais do que ganhou. E no mês de fevereiro, ela também gastou mais do que ganhou. No mês de fevereiro, ela gastou R$ 333 a mais do que ganhou. Então, eu preciso aqui fazer uma análise. Onde está essa diferença? Por que ocorreu essa diferença? Né? Então, nas entradas, você percebe que elas se mantiveram constantes. Né? As mesmas entradas que houve em janeiro foram as mesmas entradas que houve em fevereiro. Então, o problema não é as entradas, porque as entradas se mantiveram. O que gerou essa diferença no saldo de um mês para o outro não foi as entradas. Não foi uma redução nas entradas, não. As entradas se mantiveram as mesmas, então não há o que se mexer com entradas. Claro, meus queridos, entradas, se puderem aumentar constantemente, é sempre bom. Né? Se puder aumentar sempre, é o objetivo, né, do MEI aumentar cada vez mais as entradas. Então, as entradas têm que aumentar sempre. Já as despesas, não. Essas é o objetivo do MEI também, reduzir sempre as saídas. Né? E observamos aqui ó, que nos custos operacionais, na categoria custos operacionais, houve um aumento, saiu de 580 para janeiro e foi para 680 em fevereiro. Ora, então já houve um aumento aqui. Isso está meio que justificando o que é porque que o resultado de janeiro foi
de fevereiro foi maior do que o resultado de janeiro. Então, por que, que o resultado de fevereiro foi negativo maior do que o resultado de janeiro? Né? Então, aqui está justificando uma parte. O ideal é a gente olhar qual foi a conta que gerou esse aumento. Então, dentro dessa categoria custos operacionais, nós vamos abrir aqui essa categoria para identificar qual foi a conta que gerou esse aumento. Né? Então, você observa que nessa categoria aqui, mercadorias, nós tínhamos pago 580 por ela e agora pagamos 680. Né? Então, ou você deve ter mais mercadoria no seu estoque, ou então o preço da mercadoria subiu e aí você vai ter que repassar esse custo lá no seu preço de venda. Como não foi repassado, as suas entradas não alterou, tá? Então, é a primeira análise que a gente tem que fazer. Como que você vai repassar se foi um aumento, né, no preço da mercadoria, você vai ter que repassar, fazer uma nova formação de preço. E se não foi um aumento no valor da mercadoria, foi apenas mais quantidade de mercadoria que você comprou, você deve ter, então, uma sobra aí no seu estoque. Tá? Muito bem, está justificado esse aumento. Vamos para o próximo. Deixa eu fechar essa categoria aqui. Vamos para o próximo aqui. As despesas administrativas, financeiras e de vendas eram 853 em janeiro e foram para 923 em fevereiro. Não é? Então está aqui, foi nessa categoria que houve um aumento também nas despesas. Agora a gente tem que identificar qual foi essa despesa que aumentou e justificar esse aumento. Então vamos abrir aqui a segunda categoria, administração financeira de vendas, clico no maisinho, identifico aqui, abriu a categoria e eu vou verificar, o DAS é o mesmo, 61 de janeiro, 61 de fevereiro, não houve alteração. A energia elétrica aqui, em 112 em janeiro, já em fevereiro gastou 182. Então aqui já vimos que a energia elétrica aumentou. Por que, que a energia elétrica aumentou? Agora você vai ter que tentar justificar o porquê que o consumo da energia elétrica foi maior nesse mês. O que, que você fez de diferente no mês de fevereiro, né, que gerou esse aumento na energia elétrica? Né? Justifica? É fato, aumentou porque produziu mais. Se produziu mais, então você tem mais peças no estoque também. Talvez justifica porque que você comprou mais mercadorias. Né? O que causou esse aumento na energia elétrica? Talvez foi um desperdício de energia elétrica, energia ligada à toa, máquina ligada à toa. Precisa verificar o que está causando esse aumento na conta de energia elétrica. Se foi um evento que você fez, e aí, claro, por conta desse evento gastou mais energia, tudo bem, está justificado. Mas você precisa identificar cada aumento que teve em cada despesa. Tá? Só assim você vai conseguir identificar o erro e corrigir. Corrigir para quê? Para que no próximo mês de março esse aumento não ocorra. Ou se ocorra, você sabe por que ocorreu. Né? Muito bem, então já justificou aqui que o aumento foi de R$70. O aluguel também era 680 em janeiro, 680 em fevereiro, se manteve igual. Então, foi o aumento da energia elétrica que causou essa diferença no resultado do mês. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Já justificou, então. Foi o fato de comprar, desculpe, foi o fato de comprar mercadorias a mais, né? Gerou um reflexo maior no fluxo de caixa. E aqui a questão da mercadoria você precisa entender. Você vai comprar mercadorias a mais só para ficar parado no seu estoque? Será que vale a pena? Né? Precisa fazer aí um planejamento de estoque, uma análise de estoque, porque você gerou um grande impacto aqui no seu caixa ficou negativo no mês de fevereiro. Será que só para ter o estoque lá aí na sua empresa, será que vale a pena? Né? Às vezes não precisava ter comprado tanto estoque assim, você poderia comprar menos estoque e aí conforme você fosse precisando, você ia pedindo. Talvez você não ia causar esse impacto todo no seu caixa. Não é? A energia elétrica, você já deve saber o porquê que ocorreu, não é? esse consumo mais alto de energia elétrica, identificar o erro. Se não houve nada de anormal em relação a janeiro, não fez nada de diferente, começa a chamar aí um eletricista porque tem algum lugar aí roubando carga, está gastando energia elétrica à toa. Se vocês não fez nada de diferente em relação a janeiro. Né? Então, são essas análises do fluxo de caixa que a gente começa a entender, né? Como é que funcionam as coisas, por que, que a gente consegue controlar as contas.
né? Muitas vezes as pessoas poderiam deixar isso de lado, largar. Ah, R$ 70 a mais, deixa isso para lá. Não, é que R$ 70 esse mês, outro mês já aumenta mais 20, outro mês mais 50. Daqui a pouco, né, está fora do padrão. Então tem que manter aí uma média, né? Você tem um orçamento de lá, você tem que, né, manter uma média, né? E houve aí grandes diferenças, correr atrás para identificar o porquê que houve essa diferença, tá? Identificamos então, e aí o fato de ter comprado mais mercadoria ou aumentado o valor da mercadoria, né? Se foi um aumento no preço da mercadoria, então você vai precisar reformular o seu preço de venda, né? Para adequar o seu preço de venda a esse valor da mercadoria. E aí tem um monte de análise para fazer, né? Será que seu cliente vai suportar esse aumento no preço? Né? Será que o mercado, né, os seus concorrentes também estão aumentando? Provavelmente sim, estão aumentando. Muito provavelmente estão aumentando também, não é? Então, será que o seu mercado atende essa solicitação, a esse aumento de preço? Será que os seus concorrentes, né, vão aumentar o preço também porque a mercadoria subiu, porque a matéria-prima subiu? Você precisa fazer toda essa análise, tá? E repassar esse custo, claro, para o preço de venda para o seu produto, para que não gere assim tanto impacto no seu caixa, tá? Mas olha que curioso, meus queridos, no mês de janeiro, você ficou com, no exemplo aqui, né, ficou com um caixa negativo em R$ 163, né? E no mês de fevereiro, você ficou com um caixa negativo de R$ 333. Esse foi o resultado do mês. Mas observa, se a gente pegar a diferença, né, aqui nos custos operacionais, que era 580 e foi para 680, então isso prova que aumentou aqui, aumentou R$ 100, não é? Aumentou R$ 100, de 580 foi para 680. Já as despesas administrativas e financeiras, que eram de 853, elas foram para R$ 923. Então, elas aumentaram em R$ 70. Em R$ 70 foi o aumento que teve aqui, não é? Então, no total, o aumento que você teve foi de R$ 170. Somando aqui os dois valores, você teve um aumento aqui de R$ 170. Esse foi seu aumento. Agora, se a gente comparar esse aumento, né, com relação ao resultado anterior, você vai ver que ele mais que dobrou o seu resultado, né? Pensa, se o seu resultado de 163, se você tivesse gastado o dobro dele, o dobro seria 326, né? R$ 326 seria o dobro. Então você gastou, você teve um resultado de R$ 333. Né? Um simples aumento no custo operacional, um simples aumento na sua administração de vendas, causou um impacto de mais de 100% no seu resultado. Como é que você pode fazer essa conta? Você pode pegar aqui os R$ 170, que foi o valor total do aumento, R$ 170, né? E você pode dividir esses R$ 170 pelo valor que você tinha no caixa, pelo valor que foi o resultado de janeiro. No caso, você pode dividir os R$ 170 pelos 163, que foi o seu resultado de janeiro. Então, ao pegar o aumento que teve de janeiro para fevereiro de R$ 170 e dividir pelo seu resultado de janeiro, no caso R$ 163, você vai identificar o quanto ele cresceu. Olha aqui o que eu fiz. Ó. Eu peguei os R$ 170, que foi o valor do aumento de janeiro para fevereiro, e dividi pelo resultado de janeiro. Para quê? Para identificar quanto foi o crescimento em relação ao resultado de janeiro. O quanto aumentou no mês de fevereiro em relação ao resultado de janeiro. E aí peguei os R$ 170, que foi o valor que aumentou, e dividi por R$ 163, que foi o meu resultado de janeiro. Na realidade foi negativo, né? Mas aqui você usa positivo. Então, R$ 170 o aumento menos o meu resultado de janeiro, que foi 163. E resulta em 1,04. 1,04 é um número decimal ainda, que para transformar em percentual, eu preciso multiplicar
esse valor por 100. Ou aqui no Excel, eu simplesmente peço para ele colocar esse valor na forma percentual. Ao transformar esse valor em percentual, que é apenas pegar esse número e multiplicar por 100, ele mostrou para mim aqui, ó, 104%. E o que é esse 104%? Foi o quanto aumentou o resultado de fevereiro em relação ao resultado de janeiro. Né? Aumentou, mas nesse caso aqui, aumentar o resultado é bom, é maravilhoso, mas nesse caso aqui não é bom, porque aumentou o seu resultado negativo. Né? No mês de janeiro, você ficou devendo R$ 163. No mês de fevereiro, você continuou devendo R$ 333. Então, aumentou a sua dívida, né? Aumentou o resultado negativo. Aumentar dívida não é bom. A sua dívida aumentou em 104%, mais que dobrou a sua dívida, o seu resultado. Pelo simples fato de ter gerado um aumento aqui nas contas operacionais e também nas contas administrativas e financeiras. Né? Se você quiser perceber, ó, confere comigo, você teve um aumento de R$ 170. Se a gente pegar, então, R$ 170 igual, igual R$ 170 e dividir pelo total de despesas das saídas de janeiro, no caso 1.433, a gente vai achar aqui, ó, 11,83%. O que isso quer dizer? Que um aumento de 11,83%, na realidade aqui apareceu 0,1186. Deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar para você enxergar. Ó. 0,1186. O que é esse 0,1186? É o quanto aumentou. Deixa eu pegar aqui, ó, R$ 170, que foi o aumento que teve de janeiro para fevereiro, né? R$ 100 na mercadorias e mais R$ 70 na energia elétrica. Então, aumentou 170. Se eu pegar esses R$ 170 e dividir pelo total de saídas de janeiro, que é 1.433, houve um aumento, então, transformando em percentual, ó, de 12%. Então, um aumento de 12% nas suas despesas causam um aumento de 104% no seu resultado. Então, não tem essa história de aumentou pouquinho. Aumentou foi muito. Um pequeno aumento de 12% nas suas despesas, um pequeno aumento de 12% nas suas despesas, gera uma alavancagem no teu resultado de 104%. Né? Então, o seu resultado mais que dobrou. Como você aumentou despesa, o seu resultado aumentou negativo. O seu resultado negativo cresceu. Saiu de menos 163 e foi para menos 333. Né? Então, você mais que dobrou o seu resultado negativo. Então, não pense que pequenos aumentos não interferem no seu resultado, interfere sim. Né? Pequenos aumentos na sua despesa geram grandes aumentos no seu resultado negativo também. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Controle cada despesa que você tem. Não deixe aumentar. E se aumentar, justifique o porquê está aumentando. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, meus queridos, porque